Olá, comunidade, tudo bem com vocês? Eu sou Carol Fialho e este é o Cantinho do Pensamento, um projeto do Apegados Podcast que acredita que o Cantinho do Pensamento é para o adulto e não para a criança. Sejam muito bem-vindos ao nosso lugar de reflexão, informação e não julgamento, um lugar seguro para a sua família. Se este é o seu primeiro episódio, seja muito bem-vindo. E se você já é parte da família, obrigada por estar aqui de novo. É muito bom ter você com a gente. E se você vem sempre no Apegados, usa o Apegados de forma profissional, inclusive, né, e adora estar aqui, considere apoiar o nosso projeto através do apoia.se/apegados. E hoje eu vou estar respondendo a mensagem de uma ouvinte do Apegados que me mandou, na verdade, através do meu Instagram, @fialhocarol. Ela disse que tinha uma pergunta que queria trazer para o Cantinho do Pensamento. Tenho uma filha de 4 anos que tem uma tolerância à frustração quase inexistente. Quase tudo que vai fazer, vestir uma roupa, fazer uma atividade artística, pintar, colar e etc., qualquer brincadeirinha, qualquer coisa que ela vai fazer, se não consegue de primeira vez, já grita, frequentemente chora e às vezes também se belisca no rosto. Sempre conversamos com ela sobre pedir ajuda, que não sabemos tudo, que ela é criança e está aprendendo, mas não conseguimos ver nenhum avanço aparente nesse quesito. Na escola, a professora também relata que ela fica muito chateada quando comete algum erro ou não consegue fazer a atividade rapidamente. Queria saber se você pode dar alguma orientação sobre como trabalhar essas questões, porque em muitos momentos falta mesmo a paciência da nossa parte, que ela se irrita muito facilmente e acaba contaminando a todos da casa. Obrigada. E aí ela disse, só para completar, nós tentamos mudar o foco em alguns momentos ou reforçar suas qualidades e dizer que ela é capaz, que precisa ter paciência em alguns momentos, mas nada parece adiantar. Ela tem grande dificuldade em se regular. Sei que tem o fator idade e desenvolvimento, mas por aqui essa questão é muito desgastante mesmo. Então, o nome dessa ouvinte é Carol, minha xará. Então, Carol, muito obrigada primeiramente por ter enviado a sua história, né, a sua mensagem, a sua pergunta. E aqui, dentro desse tema, nós temos... Essa é uma questão, gente, na verdade, super comum, que tem alguns pontos importantes que a gente precisa tocar, tá certo? E aí eu quero começar falando um pouquinho sobre o que é baixa tolerância à frustração, tá certo? Que é, na verdade, a incapacidade de regular as emoções quando a criança se depara com alguma adversidade. Crianças com baixa tolerância à frustração geralmente demonstram irritabilidade ou explosões emocionais quando as coisas não saem como esperado. Elas tendem a ter dificuldades em lidar com sentimentos desconfortáveis, o que pode levar a reações como agressão, descontrole emocional e etc. E essa agressão, na historinha que a Carol mandou, né, se dá por se machucar, né, assim, beliscar o seu rosto. Muitas vezes o que acontece, gente, com essas crianças é que elas são mal interpretadas, né, assim, como teimosa, mimadas, e aí vocês imaginam os outros adjetivos, o que acaba dificultando o apoio necessário para que elas desenvolvam uma habilidade de regular suas emoções. Vocês lembram que aqui no Apegados a gente tem um episódio falando sobre regulação emocional. Nesse episódio eu falo que a regulação emocional ela é uma habilidade aprendida, ou seja, a gente não nasce com ela, certo? E a gente precisa primeiro desenvolver a corregulação, né, que é a habilidade de poder nos regular a partir do outro, para depois desenvolver a autorregulação, que é a capacidade de nos regular por si só. E quando se trata da criança, quando se trata do desenvolvimento cerebral, o cérebro, ele se desenvolve, ele se matura de baixo para cima. Ou seja, as funções mais primitivas, elas maturam primeiro, e as mais sofisticadas, que é o caso da regulação emocional, se desenvolvem bem mais tarde, certo? E mesmo assim ainda depende muito, né? Tudo aí depende
do momento vulnerável ou não que essa pessoa esteja passando, de estresses externos, né? Então, assim, muita coisa está nessa equação. Não é uma ciência exata. A frustração, ela é uma reação emocional complexa, causada pela interação de múltiplos circuitos aí cerebrais envolvidos na regulação emocional. Alguns estudos apontam que crianças com baixa tolerância à frustração podem ter deficiências nesses circuitos, ou seja, que sugerindo aí alguma coisa de ser neuroatípica, né? Tornando-os mais sensíveis a situações de frustração. Desde muito pequenas, algumas crianças já apresentam uma tendência maior a se frustrar rapidamente devido ao seu temperamento inato. E falando em temperamento, nós também temos um episódio entendendo os temperamentos, que eu pontuo por cima isso, e eu também tenho um curso que se aprofunda mais nisso. E a primeira parte desse curso é só falando sobre a biologia, né, a genética do temperamento. E lá eu compartilho esse dado com vocês, que é os bebês que se frustram com mais facilidade tendem a ser mais ativos e menos atentos, usando estratégias de autorregulação menos eficazes. Ou seja, essa questão a gente pode ver desde muito cedo na vida da criança ou do ser humano. A boa notícia é que a autorregulação pode ser aprendida, especialmente nos primeiros anos de vida, quando a criança começa a se regular com o apoio dos pais, ou seja, através da corregulação. A maneira como lidamos com a frustração dos nossos filhos pode ser um fator decisivo nesse aprendizado. E eu sei que é muito desgastante, né, gente? Porque nós precisamos tolerar o desconforto dos nossos filhos para mostrar para eles que é tolerável. Só que o que acontece é que realmente é muito cansativo, a gente acaba perdendo a paciência. E aí a mensagem que é passada para a criança com essa perca de paciência é que realmente é intolerável, realmente não tem jeito. E o que diminui muito mais a resiliência da criança e a habilidade que ela poderia estar desenvolvendo de regulação emocional. Mas isso não é para deixar ninguém se sentindo culpado, tá? É só para que a gente, da próxima vez, possa refletir. Carol, não consegui de novo. Não tem problema. A gente vai lá, volta, repara e tenta mais uma vez. E continua tentando até conseguir mudar esse circuito em nós. A gente vai falar um pouquinho mais sobre outras estratégias, tá certo? Mas eu queria só deixar esse adendo aqui com vocês nesse momento. Mas essa história se trata de uma criança de 4 anos. Quando a criança passa dos 4, 5, aí a segunda fase da primeira infância, ela já tem um aparato melhor do que os 3 primeiros anos de vida para conseguir desenvolver estratégias de autorregulação, né? Ai, meu Deus, que absurdo, essa mulher tá dizendo que uma criança de 4, 5 anos já tem que saber. Não tô falando isso. Eu tô falando que o aparato que ela tem cerebral já tem mais condições, já está um pouco mais maduro, no sentido neuronal mesmo da coisa, do que uma criança de 0 a 3 anos. 0 a 3 anos é a primeira fase da primeira infância. 4, 5, a gente já está na segunda fase, que é uma fase mais, digamos assim, estável, né? E aí entra a segunda infância, que é de 6 a 12 anos, e essa é uma fase, neuronalmente falando, muito mais estável, porque não tem realmente tantas mudanças, não tem muitos spikes, assim, de crescimento neuronal, como do 0 aos 3, certo? E como vai acontecer de novo na adolescência, aquela faxina completa. Então, a segunda infância é um momento bem mais estável, porém mais complexo, mais sofisticado. Os problemas serão outros. E a regulação emocional e a resiliência, né, a tolerância à frustração, é muito importante antes desse período, né? Assim, é muito importante que esteja um pouco mais fortalecido para a segunda infância, porque a segunda infância é um momento em que a criança vai começar a adentrar relações sociais mais complexas.
é quando começa bullying, quando começa muito a questão da comparação, é o momento onde a criança vai questionar, vai começar a entender melhor sobre ética, valores, moral. Então é importante que nesse momento ela esteja equipada aí, né, com um bom suporte, um bom sistema aí operacional de suporte dos pais para a regulação dessa criança. Então, os 4, 5 anos, eles são essa preparação para essa próxima etapa. Então, falar sobre estratégias para uma criança de 4, 5 anos não é o mesmo que falar de estratégias para crianças de 2, 3, né, de 0 a 3 anos. Se vocês querem estratégias para essa faixa etária, vão lá nos primeiros episódios do Apegados que vocês vão encontrar muito para essa faixa etária, de 0 a 3. Mas uma das formas mais eficazes de ajudar uma criança com baixa tolerância à frustração é oferecendo apoio emocional e proporcionando um ambiente de corregulação. Isso significa que, quando a criança fica frustrada, a intervenção dos pais é crucial para acalmar e ensinar estratégias de regulação emocional. Quando os pais respondem com empatia e compreensão, as crianças aprendem a lidar melhor com a frustração. É exatamente o que eu disse anteriormente. Se eu consigo tolerar, eu estou mandando o sinal para você de que é tolerável, de que você também consegue tolerar, né? Por outro lado, práticas punitivas e severas podem piorar o comportamento da criança, tornando-a mais agressiva e emocionalmente desregulada. Ou seja, a maneira como lidamos com esses momentos pode ampliar o problema. Algumas das características que podem indicar baixa tolerância à frustração incluem comportamentos físicos de frustração, como socos, chutes, como ela disse, sobre os beliscos, né, no rosto, beliscados no rosto, intolerância a mudanças ou novidades, dificuldade em lidar com críticas, falhas e pressão, temperamento explosivo acompanhados de comportamento agressivo ou antissocial, ou crenças irracionais como perfeccionismo, né? Eu não consigo, eu não sei, ou catastrofização ou falta de controle. Então, essas são algumas das características prevalentes em crianças com baixa tolerância à frustração. E aí, quais são os efeitos? Por que que isso pode ser tão nocivo? Por que que é importante a gente trabalhar essa habilidade? Porque essa criança ela pode desenvolver transtornos, né? Baixo desempenho escolar pode ser um dos efeitos disso. Problemas sociais, como dificuldade de se relacionar com outras crianças, comportamentos extremos, como agressividade ou desobediência, maior risco de distúrbios mentais, como ansiedade. Então, tudo isso se faz super importante a gente poder trabalhar estratégias de como que a gente pode ajudar essas crianças com baixa frustração. E aí, eu gosto de começar sempre com perguntas. Antes da gente falar alguma coisa, de dar alguma estratégia, pense nessas perguntas, certo? Primeira, quantas horas essa criança está dormindo? Ela está dormindo entre 10 e 13 horas por noite, porque essa é a quantidade que ela deveria estar dormindo, certo? Uma criança de 4 anos deve estar dormindo entre 10 e 13 horas por noite, tá bom? Quanto tempo de tela ela está tendo acesso? Se essa criança está tendo acesso à tela, porque muita tela diminui mesmo a tolerância à frustração, certo? Qual é a profissão dos pais? Acho que nesse caso essa é uma pergunta importante a se fazer, porque às vezes os pais dizem em casa que errar tá tudo bem, que não tem problema, mas a criança olha para os pais e eles estão em uma profissão que não permite muito erro, margem para erro, né? Por exemplo, um cirurgião. Então, é tudo muito, os pais são super certinhos, é tudo limpo, é tudo nos trinques, nunca erram, mas passam essa mensagem para a criança. Então, essa incongruência pode ser difícil para a criança entender, certo? Existe um fator comum para além da dificuldade que está fazendo com que essa criança perca aí
a sua habilidade de continuar em uma atividade, como por exemplo, é uma hora específica do dia que ela se desregula mais, ela está com fome, ela está muito cansada. Então, tudo isso é importante. Quando se trata dessa habilidade específica, é sempre bom entender que a atividade, ela não pode nem ser muito difícil, nem ser muito fácil. Então, se a criança tem uma baixa tolerância à frustração, essa atividade ela pode ser modificada de uma forma que garanta o sucesso dessa criança, e aí a criança vai se motivar mais e mais para fazer. E aí quando ela conseguir maestria, você vai devagarzinho aumentando a dificuldade da atividade, né? Então, assim, essa é uma possibilidade de fazer com a criança, diminuir a dificuldade para que garanta o sucesso dela, né? Assim, a criança tem que estar fazendo uma atividade que é possível ser realizada dentro daquele estágio de desenvolvimento dela. O sucesso dela precisa ser garantido. E aí, uma vez que ela ganha maestria, naturalmente você vai aumentando a dificuldade, sempre para garantir o sucesso. Quando eu digo garantir o sucesso, não significa que ela vai acertar de primeira, mas que aonde ela está no desenvolvimento dela, as habilidades que ela tem, a capacitam para conseguir finalizar essa tarefa, certo? Uma vez que você identifica as respostas de todas essas perguntas, a gente vai agora para algumas estratégias mais práticas. Que a primeira é erre na frente da criança. Erre na frente dela, faça alguma coisa de propósito, erre, derrame o leite, diga, ai meu Deus, derramei, mas não tem problema não, eu vou lavar aqui rapidinho. Então, você modela para a criança, erra na frente dela, combina com o seu esposo ou esposa de errar, vocês dois, na frente dela nos próximos dias, fala, puxa vida, derramei aqui, não tem problema. Ou então, e aí você vai mudando, né, você faz alguma coisa, não consegui, meu Deus, eu tô muito irritada porque eu não consegui terminar esse quebra-cabeça. Mas calma, vou respirar. Vou contar de 1 até 10, porque isso me faz me sentir melhor. Então você vai fazendo tudo isso, falando em voz alta na frente da criança para ela ver e para ela ouvir o seu processo, né, de pensamento, de enfrentamento. Ela precisa estar vendo e ouvindo você fazer tudo isso. Aí você... Tá, vou lá, vou tentar de novo. Aí você tenta de novo. Não consegui de novo. Pera, eu vou me concentrar melhor dessa vez. Porque eu sei que eu consigo fazer isso. E aí você vai e aí acerta. Yes, eu sabia que eu conseguia fazer. Então, erre na frente dos seus filhos e modelem esse processo para eles, tá certo? Inclusive de autorregulação. Segunda estratégia, trabalhe resolução de problemas na mesa do jantar. Trabalhe resoluções de problemas com seus filhos. Eu postei, inclusive, nas minhas redes sociais, uma vez, uma conversa que eu estava tendo com minha filha. Porque a gente sempre, na hora do jantar, aqui em casa, fazemos uma atividade de falar os melhores momentos do dia, os piores momentos do dia, e a gente divide algo que aconteceu. Claro que quando a nossa filha está passando por um problema específico, né, um desafio específico, a gente sempre adapta para que ela consiga fazer para que ela consiga adaptar para dentro da situação dela também, a partir de nos ouvir. Então, e uma criança de 4 anos já consegue fazer isso, certo? Então, você vai chegar na mesa do jantar e você vai dizer, nossa, hoje no trabalho a impressora não estava funcionando, mas a minha chefe precisava de um relatório e eu não sabia o que fazer. O que você acha que eu poderia fazer? Aí você vai ouvindo da criança, você vai ouvindo do seu marido, você fala, essa é uma boa ideia. Será que eu poderia correr num cartório próximo ou numa loja próxima e pedir para que eles imprimissem lá? Será que essa é uma boa ideia? Então vocês vão conversando, mas trabalhe resolução de problemas com seus filhos. E a mesa do jantar é um momento maravilhoso para fazer isso. Terceiro, isso, gente, de errar na frente da criança e trabalhar resoluções de problema, tudo isso vai começar a elevar o repertório que o seu filho tem para resolver problemas, porque agora é só explosão, é a única alternativa.
Você trazendo mais opções, ele vai ampliar o repertório dele de como que se resolve um problema. E, obviamente, que ouvir é diferente de colocar em prática, mas isso vai dando força para que da próxima vez ele possa colocar alguma coisa em prática. E aí, falando nisso, entra a terceira estratégia, que é prepare e pratique a criança para a frustração. Se você sabe que treinar a andar de bicicleta sempre deixa o seu filho extremamente frustrado ou a sua filha frustrada, avise com antecedência. Filha, agora a gente chegou, a gente deixou sua mochila da escola lá em cima, vamos praticar andar de bicicleta de novo lá embaixo? Você lembra que sempre que a gente vai e você tenta e não consegue, você fica super chateada, mas a mamãe tá do seu lado, né? Se você precisar parar um pouquinho, a gente brinca de outra coisa e volta, mas é importante a gente continuar tentando, porque eu sei que você pode, que você vai conseguir. Então, antes do problema acontecer, você conversa sobre o problema, você antecipa, porque grande parte da frustração também pode estar vindo pelo elemento surpresa. De chegar, poxa, a criança acha que vai conseguir fazer alguma coisa e ela não consegue. Assim, pá, já não consegue. E esse elemento surpresa do não conseguir faz com que ela se desmotive e se frustre extremamente. Então, se ela conseguir antecipar o fato de que ela não vai conseguir, de que ela pode não conseguir de primeira, muito provavelmente ela não vai conseguir de primeira, isso faz com que ela sinta mais em controle da situação, porque ela antecipou esse problema. Uma outra estratégia que a gente pode usar é de não dar muita importância ao erro e pontuar o crescimento. Tem um conceito da neurociência e que eu já falei também aqui algumas vezes com vocês sobre ele, mas é muito importante a gente lembrar que tudo que a gente coloca a nossa atenção, a nossa energia, cresce, certo? Então, se a gente tira a nossa atenção do erro, ele tem menos força. Se a gente tira menos a atenção do erro, da explosão, eles começam a ter menos força. Porque aí a criança se frustra, chora, explode, aí a gente vai lá e dá atenção. A atenção negativa também é atenção, tá, gente? A gente vai lá e dá atenção, e pontua, e fala, e aí se irrita. Tudo isso é atenção. Atenção negativa, mas é atenção. E isso só vai se ampliando, só vai crescendo. Se a gente começar a lidar com os erros das crianças como algo que, tá, aconteceu, ok, não tem muita importância, e pontuarmos o que tem, a gente vai estar reforçando o que é positivo dentro desse processo e o que é importante do processo, que é tentar, né, que é a atenção que ele teve na hora, o processo. Por exemplo, você pode dizer: ô filha, eu tô vendo que você tá muito irritada por não ter conseguido andar de bicicleta hoje, né? Lembra quando você não conseguia escovar os seus dentes e agora você escova sozinha e você inclusive é muito boa nisso? O que é que eu tô fazendo aí? Eu tô nomeando a emoção da minha filha, eu estou sendo empática com ela, eu estou encontrando a necessidade emocional que ela tá tendo de ser vista dentro daquela irritação, mas eu não tô dando muito força a isso. O que é que eu tô dando força, na verdade? Eu tô falando para ela, desenvolvendo aí o mindset de crescimento, né? Que é entender que as coisas levam tempo. E que antes ela não sabia fazer alguma coisa, mas que agora ela já sabe. Então, você poder pontuar isso para a criança sempre que possível é muito, muito importante. Você pode dizer: lembra quando você não sabia desenhar um coração e hoje você sabe? Ou lembra quando você não sabia cortar uma fruta e hoje você sabe? Então, todas essas coisas são ouro para a criança ouvir, né? Assim, quase que diariamente você poder pontuar coisas que ela não sabia fazer, mas que agora ela sabe, para que ela entenda que isso realmente é um processo e ela vá se motivando dentro do que ela sabe fazer. Isso é muito empoderador, né? E aí, a quinta e última estratégia é você considerar dar uma pausa e redirecionar. Por exemplo, incentive a criança a fazer pausas quando ela não está conseguindo, pausas curtas ou longas, se ela precisar, dependendo aí da situação, para pensar em alternativas, se autorregular, fazer uma outra coisa, se distrair um pouquinho e voltar
e fazer de novo, certo? Com uma nova perspectiva, um pouco mais calmo. E aí, nesse momento do nosso episódio, eu quero falar rapidinho com vocês sobre duas teorias psicológicas que podem ajudar nesse tema. Elas são a teoria da autodeterminação e a teoria da avaliação cognitiva. A teoria da autodeterminação, ela se baseia na ideia de que para as pessoas se sentirem motivadas de forma duradoura, elas precisam experimentar 3 necessidades psicológicas básicas, que são a autonomia, a competência e o senso de pertencimento. Essas necessidades são fundamentais para o desenvolvimento emocional e motivacional, que tem tudo a ver com permanecer em uma atividade, certo? Autonomia é a sensação de que a pessoa tem controle sobre suas ações e decisões. Então, quanto de autonomia essa criança está tendo acesso dentro de casa? É importante pensar nisso. Competência. A sensação de ser capaz e ter a habilidade de realizar algo com sucesso. E aí volta a ideia da atividade. Essa atividade, ela está permitindo que essa criança finalize com sucesso? Isso vai desenvolver o senso de competência, que é fundamental para o nosso bem-estar, tá bom? E pertencimento é a sensação de estar conectado com os outros e de ser apoiado e compreendido pelos pais dentro do processo de aprendizado, tá bom? Quando essas 3 necessidades elas são atendidas, a criança sente uma maior motivação intrínseca. Ou seja, ela é motivada por prazer e interesse, não por pressões externas. O que traz a ideia aqui, gente, de que é importante você entender o que o seu filho gosta para você poder trabalhar primeiro essas habilidades relacionadas ao que o seu filho gosta. E aí, uma vez que ele tá fera nessas habilidades, ele vai conseguir ter mais energia e mais motivação para tentar em outras coisas que não necessariamente ele seja muito bom ou ele goste. Então, entenda o seu filho, veja qual é o interesse dele, trabalhe dentro de habilidades nesse grande contexto aí das coisas que ele gosta, que ele tem prazer primeiro. Esse é um ponto-chave para ajudar no desenvolvimento de habilidades emocionais e sociais. Desta forma, gente, a baixa tolerância e a frustração pode ser tratada em parte por meio da autodeterminação. Quando uma criança sente que tem controle sobre o que está fazendo e é capaz de aprender e melhorar, e que ela está sendo apoiada nessas tentativas, ela é mais capaz de enfrentar os desafios sem perder o controle emocional. Resiliência. Já a teoria da avaliação cognitiva, que está relacionada com a teoria da autodeterminação, ela afirma que a forma como uma pessoa percebe as recompensas e consequências de suas ações afeta a sua motivação. Se a criança percebe que o que ela está fazendo é importante e significativo para ela e não apenas uma obrigação, ela estará mais disposta a persistir, mesmo diante das dificuldades. Mas, Carol, como que eu posso praticar, né? Como que eu posso aplicar essas ideias no nosso cotidiano com a nossa filha? E aí a chave vai estar em motivar a criança de maneira intrínseca. Ou seja, algumas coisas que você pode fazer no seu dia a dia é oferecer escolhas. Sempre que possível, deixa a criança tomar decisões sobre o que fazer. Isso alimenta a autonomia dela. Reconheça os esforços, né? Ao invés de focar apenas nos resultados, celebre o esforço. Isso ajuda a criança a perceber que, com dedicação, ela é capaz de superar as dificuldades. E aí você também pode criar um ambiente seguro e acolhedor. O relacionamento, ele é essencial, gente. E a demonstração de apoio dos pais e compreensão dos pais nessas situações são extremamente importantes. E aí, por último, você pode ensinar a autorregulação. Ensine técnicas de relaxamento ou respiração para a criança, leia livros, nomeie as emoções, tudo isso ajuda como forma de autorregulação, tá certo? E eu não posso deixar de terminar esse episódio lembrando que cada caso é um caso. Precisa ser tudo muito personalizado
para a realidade daquela família, o que é possível, o que é que não é possível, e tudo isso vai depender grandiosamente, né? O que é possível para uma família não vai ser possível para outra, e tá tudo bem, a gente faz o que é possível para tentar encaixar aí as necessidades, não só da criança, mas dos pais também, que é muito importante, tá certo? E se vocês fizerem todas essas mudanças no ambiente, der suporte à criança, e ainda perceber que não tem mudança nenhuma acontecendo, mudança positiva nenhuma acontecendo em casa, que a criança continua do mesmo jeito, procure um profissional. Procure um psicólogo, porque isso pode estar representando aspectos neuroatípicos dessa criança e ter um olhar clínico, técnico sobre isso e orientar vocês de forma bem pessoal pode mudar a vida, tá? E garantir o sucesso aí não só da criança, quanto dos pais também, que é muito importante. E agora, para finalizar o nosso episódio, eu vou contar aqui para vocês um caso que vai direto para o nosso quadro, é cada uma, viu? Que eu prometi fazer mais e eu preciso lembrar de trazer as histórias para vocês. E dessa vez, a historinha do dia é minha. Quando, há alguns anos atrás, eu comecei a minha carreira profissional, na verdade, não como psicóloga, eu ainda estava na faculdade e eu trabalhei como professora de inglês numa escolinha de inglês na minha cidade, lá em Fortaleza. A escolinha hoje é Fisk Meireles, maravilhosa, super recomendo. Mas foi dia dos professores e a gente estava lá recebendo presentes, né, dos alunos. Eles estavam trazendo presentes pra gente para celebrar o dia dos professores. E aí, esse aluninho, os meus alunos eram pequenininhos, acho que ele tinha 4 anos na época, trouxe um presente e a mãe dele estava com ele. E aí ele me deu. Tá aqui, teacher, né? Happy Teacher's Day, feliz dia dos professores. E aí meu amor, muito obrigada. Eu abri o presente, era uma blusa. E aí eu disse, meu amor, muito obrigada, eu amei. Ele disse, que bom, porque não coube na vovó. Ou seja, a mãe estava reciclando um presente, manda pra professora. A mãe ficou super envergonhada. Eu comecei a rir, porque não tem como a gente não rir numa situação dessa. Aí ela, pois é. Não sabia o que dizer, né? Quem nunca? Eu sou a rainha de passar presente. Mas foi isso. Aí eu comecei a rir, ela ficou super envergonhada. Disse, meu amor, muito obrigada. Que bom que não coube na vovó, porque eu amei. Ai, mas é isso, a historinha de hoje foi minha. Mas eu tenho outras aqui que eu vou trazer para vocês nos próximos episódios, só que tem cada uma que, pelo amor de Deus. Se você quer mandar o seu, é cada uma, viu? Manda para o meu Instagram, @fialhocarol, ou para o apegadospodcast@gmail.com. Participe, traga sua história, mande pra gente. 2025 eu quero que a gente fique mais pertinho ainda. Então eu preciso da participação de vocês aqui para criar, para pensar. Vamos pensar juntos, vamos engajar. Muito obrigada por estarem aqui comigo mais uma vez. Eu espero que esse episódio tenha colaborado de alguma forma. Se você acha que alguém vai se beneficiar com o episódio de hoje, vai lá, manda, comenta, dá 5 estrelas, envia nos grupos de WhatsApp para começar uma conversa, para pensar juntos. Participem, tá certo? Tudo isso ajuda muito. Mas é isso, gente. Obrigada. Feliz ano novo e nos vemos no próximo episódio. Tchau, tchau.